Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 134. Pão. Eu sou o pão da vida. Jesus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus, comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se orgulham dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, bancanteiam-se com carnes exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande quantidade de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias toscas, as bebidas de estontear. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado à formação de aperitivo que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-lhe vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta do que a do pão puro e simples. Lição número 184. Pão. Eu sou o pão da vida. Jesus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48. Boa noite a todos. Nós vamos refletir junto nessa lição, que achei ela assim, Emmanuel é demais, né? E hoje, estudando o dia todo, ouvindo vídeos e tudo sobre esse capítulo, então, eles falam exatamente dessa simplicidade, né, que Jesus coloca. Ele coloca, se compara, né, e se apresenta como o pão da vida, né, o pão. Então, fui lendo várias coisas, então vou trazer aqui só como curiosidade, primeiro uma historinha aqui que eu encontrei, do pão, né? No Egito, o pão também servia para pagar salários. Um dia de trabalho valia 3 pães, 2 vasos grandes de sorvete. Na Europa, passou a ser costume as mães darem para as filhas que se casavam um pouco de sua massa de pão, por achar que assim elas fariam um pão tão gostoso quanto delas. Ao longo da história, a posição social de uma pessoa podia ser discernida pela cor do pão que ela consumia. Pão escuro representava baixa posição social, enquanto pão branco, alta posição social. É porque o processo de refino da farinha branca era muito mais caro. Atualmente ocorre o contrário. Os pães escuros são mais caros e, por vezes, mais apreciados por causa de seu valor nutritivo. Às vésperas da Revolução Francesa, Maria Antonieta, rainha da França, foi informada de que o povo passava fome. Eles não têm pão, Alteza. Ao que ela respondeu, se não tem pão, que comam brioches. Não se sabe se o diálogo realmente aconteceu, mas a frase, de fato, ficou famosa. Já a rainha teve a cabeça cortada na guilhotina. Para os cristãos, o pão simboliza o corpo de Cristo. Na oração do Pai Nosso, é pedido a Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para os judeus, o fermento
simboliza a corrupção. Por isso, eles só ofereciam a Deus pães ázimos, sem fermento. Até hoje, esse é o pão que eles comem na Páscoa, época em que é proibido consumir qualquer alimento fermentado. Então, aqui, logo que eu comecei a ouvir, eu falei assim, nossa, Emmanuel falando do pão, e ele vem apresentando exatamente isso, né, como simples, aí vai com todas as iguarias, né, petiscos, e como que a gente vai transformando o pão, ele popularmente conhecido mundialmente, e ele é simples, encontrado em qualquer lugar. Né? Então, achei que ele trouxe como curiosidade isso, mas eu acho que o foco dessa leitura não é a questão de uma mesa, do alimento, com que o pão é o nosso alimento, né, material, mas mais profundo que isso, quando a gente vai ler todo o capítulo, que é a multiplicação dos pães em João, aí você vai lendo e vai vendo o que ele quer dizer com isso. Quando ele traz, eu pelo menos, eu estou aprendendo, não sou aqui palestrante, não sou conhecedora do Evangelho, estou buscando conhecer agora, e ler nas entrelinhas e esse estudo que a gente busca, que Emmanuel traz muito, né, grandiosamente para a gente, faz com que a gente faça grandes reflexões. Então, hoje foi um dia de refletir muito para trazer, e eu fui pegando vários textos, fui lendo, mas eu acho que o mais importante é que cada um de nós depois vai refletindo, né, dentro dessas palavras. Tem quem tiver oportunidade, leia o capítulo, porque é muito interessante, porque exatamente esse capítulo 6, no versículo 48, vem da experiência da multiplicação dos pães que ele faz anteriormente a essa passagem. E que depois a multidão vai encontrá-lo no dia seguinte, e é comprovado para ele que tudo aquilo que ele fez, a multiplicação dos pães, não resultou, na verdade, para eles o que ele queria ensinar, né? O que Jesus queria ensinar. Porque ficou para ele simplesmente o banquete, né? Que é tudo isso aqui, e que eu fiquei olhando como que nós, como materialistas, né, que somos ainda, como que a gente fica tão preso a tudo isso. Às vezes, um pão simples não satisfaz muitas pessoas. E aí, até dentro do que eu ouvi hoje, eles falam que o Chico, dentro desse capítulo, ele disse que o problema começa com a manteiga. Então, o pão, tudo bem, mas o nosso problema começa com a manteiga. Então, mostra aqui exatamente os nossos caprichos, o orgulho, esse não reconhecimento do Cristo como pão da nossa vida, né? Como alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, diante de tudo que eu refleti, eu entendi bem isso, que, na verdade, o que ele está querendo com que a gente entenda, que ele está aqui para o alimento da nossa alma. E em João mostra bastante isso, e todos os evangelistas, né, todos os apóstolos, trazem para nós as palavras de que ele não deixou escrito, mas eles trazem as palavras de Jesus, e é exatamente para o alimento da nossa alma, do nosso espírito. E aí eu vou trazer para vocês aqui um outro texto, que é muito interessante também, que completa isso, para que a gente possa refletir melhor. Foi de um blog que eu tirei, e completa bem esse sentido. O sentido elementar. Pão significa alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. E que eu achei interessante, quando ele fala do pão, e que é muito fixo, né, do pão do simples, né, não desse pão cheio de quitutes e de fermentação, porque a fermentação, para os judeus, é corrupção. E aí, a gente já ouviu muitas pessoas aí devem saber, quando eles falam pão do Cristo, né, que é aquele fermento simples e que você vai colocando para fermentar com a farinha e tal, até que o fermento haja fermentação natural. Aí eu fiquei pensando nessa fermentação, que até o Emmanuel enumera aqui para a gente, a gente fermentar dentro de nós, né, no sentido, quando se fala do fermento, para crescer essa massa, né, esse crescer de Jesus, dessa palavra dele em nós. Se a gente pensa no fermento como os judeus, do pão da fermentação, porque
é a corrupção, aí entra o nosso orgulho, nossa vaidade e tudo mais. Que ainda é esse lado nosso bem materialista, bem apegado, né? E que não temos Jesus ainda dentro de nós. Mas quando a gente vai para esse pão simples, que Jesus fala dessa fermentação natural, que ele fala da massa e do trigo, simplesmente, que é o pão que ele quer, a simplicidade, é esse amor, essa simplicidade, é o bem-querer, esse crescimento que, na verdade, é a nossa finalidade aqui no planeta, né? Progredir, crescer. Então, vou só completar aqui para a gente fazer uma oração. No sentido alimentar, pão significa alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. Afirmando-se, porém, como o pão da vida, Jesus nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento, o de alimento essencial que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Jesus é o pão que fornece cotidianamente conforto espiritual. Este conforto não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Através dos tempos, Jesus vem saciando a fome espiritual de quantos deles se aproximam, suprindo-os fartamente em termos de harmonia, equilíbrio, bom ânimo e força moral. Acrescenta ainda, Emmanuel, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas, nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Conclui-se dessa forma que precisamos trazer o Cristo no coração e na mente. As lições do seu Evangelho nos convidam ao grande esforço de cooperação e de doação no bem que devemos aderir voluntariamente, sem falsas expectativas, mas conscientes do trabalho que nos cabe realizar. Então, quando Emmanuel fala de que o pão é só a massa, né? Tem que amassar com farinha e amassar. Aí eu fiquei pensando que é o trabalho, como fala nesse texto, é o trabalho que nós devemos fazer, porque ele não vai dar para a gente tudo pronto, né? Então, é o nosso esforço, esse esforço do coração e da mente, buscando esse Jesus, né? Mas esse Jesus dentro daquilo que nós temos condição. Muitas vezes a gente acha, às vezes, que é difícil, né? Ah, eu gostaria muito de seguir a Jesus, eu gostaria tanto de ter essa fé viva em mim, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não dou conta. Mas a gente não pode se limitar, porque eu acho que é dentro do que a gente tem. Se tem vontade, a gente consegue. Então, eu não preciso de uma fé grande, eu preciso que a fé cresça em mim, como esse fermento, como essa massa que eu vou ter que trabalhar para fazer esse pão, né? E ele é o pão da vida, então, e como maior modelo para nós, né? Que a gente sempre fala, se a gente precisa de um guia, é Jesus, o maior modelo e guia da humanidade. Então, que a gente, no dia de hoje, reflita, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, buscando esse pão da vida, que é Jesus, né? E só para finalizar, uma frase que eu encontrei: Jesus é o pão da vida para os que creem. Então, que possamos todos, no dia de hoje, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida, crer em Jesus, né? Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo esse momento de reflexão, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, exercitando a nossa fé, o nosso amor, pedindo a Jesus que, como o pão da vida, seja o pão das nossas almas, dos nossos espíritos, alimentando
a fome de cada um, dentro de suas necessidades físicas, mentais e espirituais. Que estejamos abertos, estejamos prontos para receber este pão, fortalecendo-nos, abençoando-nos, e que possamos também desejar este alimento aos nossos irmãos necessitados, seja os nossos familiares, nossos amigos, os nossos irmãos desconhecidos do caminho, os irmãos que estão desabrigados, sem trabalho, doentes, que possam estar se sentindo sozinhos, famintos neste momento. Que as nossas vibrações de amor, de paz, do afago que desejamos para o nosso coração, para o nosso espírito, possa também chegar para esses irmãos que estão precisando. E que todos aqueles que se sintam saciados, que já estão alimentados, que já encontraram Jesus e sentem Jesus como o pão da vida, que possam distribuir, possam participar, doando neste banquete, com vibrações de amor, de paz, de sucesso, de progresso, para todos os irmãos que precisam. Para tantos irmãos desencarnados no dia de hoje, para os irmãos que estão reencarnando, para os irmãos que estão em luta, em guerra, que ainda vibram no orgulho, na vaidade, no ciúme, no apego, que eles possam sentir o toque do amor, da paz, que possam receber este alimento de iluminação, afagando as suas dores, as suas angústias, e trazendo conforto, respeitando o amor, a paz, o perdão, a alegria, a felicidade, para que todos nós possamos caminhar juntos para o progresso e para a paz que todos desejamos, para esse progresso que Jesus deseja que todos nós façamos nessa caminhada. Amigos espirituais, Pai amado, amado Jesus, agradecemos a oportunidade do encontro desta noite e que as bênçãos e vibrações cheguem a cada um de nós e que com a nossa gratidão possamos também ser fonte de luz, de alimento para todos os irmãos que precisam neste contato, de crença. Que Jesus nos abençoe, o nosso Pai nos abençoe. Agradecemos, Senhor, pela bênção e pela oportunidade de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aqueles que nos ofendem, não nos deixando cair novamente em erros e tentações, e livrando-nos, Senhor, de todo mal. Hoje, agora e sempre. Sim, sim, Deus. Muito obrigada a Deus. E Deus nos abençoe.